Disseram que era aquele. Era lugar. aquele. Eu não sabia que era no clube que nós estávamos. Ah, mas não te falei que era. E agora nós vamos para o Juventus, realmente. É o Juventus. Que se chamava Ex-Conde Conde Rodolfo Rodolfo Crespi. Olha Doce aqui a Juventus. Ah, Chegamos! cara. Oh, Tá vendo? That's the logo. Oi. Boa tarde. Que bonitinho. Aí ele tem a camiseta igual, ó. Eu posso vir com a camiseta do Corinthians aqui? Diz que não. Poder pode, mas... Já tem um cartaz que diz que não pode. Foi aqui que nasceu o Corinthians, não foi? Ah, não tô sabendo dessa história não, sou São Paulino. Ah, ainda por cima São Paulino, não. Você não vai brigar com todo mundo. Não, 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 não. Ainda bem. Mas sabe o que é? Eu torço pela coisa que é assim. Aquele que ganha. Também. Olha aí você. É amarelo com Amarelo com bordo, duas cores que eu odeio. No lugar do sorriso, empurra a vinha pra frente. Faz você ouvir que eu pensei que fosse com a gente. É, não. Queria nos tirar daqui. Em lugar do sorriso, Empurra o fulano. pior bom. Esse é o tom do Juventus da Itália? Não? E o que a gente está fazendo Aqui no campo de futebol? Que não é o meu time, mas como Também. a origem é italiana, Ah, estamos aqui por isso. É para você falar do Crespi, que foi o fundador, daqui. o que incentivou estes Não, operários a armar um jogo de futebol. Bom, primeiro que eu acho que eles já jogavam, né, futebol Na entre várzea, eles na e tal e várzea. coisa. E o Conde que... Aliás, ele foi Conde depois. A gente fica chamando ele Conde, mas ele veio sem ser Conde. E depois é que Ficou deram. Conde aqui em São Paulo, Tudo bem, tá mas bom, ele era tá simpático e educado também. Ele vinha de uma zona totalmente industrial da Itália, que é Busto Arsizio, que fica do lado de Milão. É uma terra que antigamente era toda de tecelagem. Ele já veio, já chegou aqui com conhecimento. Com conhecimento. Por isso, sim, e com dinheiro. Mais ou menos. É, Não, bastante. não, né? nem tanto. Se instalou aqui. Se instalou no Brasil, mas tendo ideia já de criar um polo industrial, porque era o momento da indústria, entende? Ele chegou em 1880, Matarazzo chegou em 81, mas o Matarazzo já estava no interior. Esse não, veio direto para cá com essa ideia. Ele chegou e fez o cotonifício, comprou muita terra. Eu acho que esse período desses italianos que chegaram no Brasil para fazer algo realmente que não existia, era pensar novo, era realmente botar mão na massa para colocar uma nova realidade. E não eram só nem Matarazzo nem Crespi, tinha um monte de outros, sabe? Primeiro, ele doou o campo, porque eles jogavam num campinho aqui, num terreno vazio ali. Em vez ele deu o campo para começar. Este campo, ele Esse doou. aqui. Ele comprou e doou. Mas eu acho que a maior influência do italiano, a mais das fábricas de lanifícios e cotoníceos e essas coisas, eles trouxeram essa coisa da luta política, que eu acho muito interessante e muito necessária. Que aqui não existia. Não existia. Não tinha nem indústria, como é que iam se organizar? Nem Não, sabia o que era. Entende? Mas sabe, ideias esquerdistas. A luta sindical é uma união entre os operários, entre os camponeses, diversos setores, né? Que se unem para se fortificar, para ter direitos. Porque senão não conseguem. Se um só vai protestar, não adianta. Na época, isso daqui você precisa ver, os italianos de origem italiana que eram
até nos anos 45, depois, tantos anos depois, né, na outra leva da imigração italiana, aqui a Moca e o Brás era tudo italiano de origem industrial, pós-industrial ou operária ou rural. Antes da união da Itália e depois da guerra, é uma coisa pavorosa, que as terras são pequenininhas, não tem muito. São aldeias e pouca terra. A primeira coisa que eu entendi chegando no Brasil, esse espaço, entende? Por mais que tenha sido ruim, ou é ruim às vezes porque decai e tudo mais, a gente sabe que sempre tem espaço. Esse espaço sugere que você tem outras oportunidades. Mesmo a mente mais aberta, né? Por isso o europeu é tão fechadinho.